existiria assim, 1/10 daquilo. É isso que nós estamos trabalhando para tentar melhorar o atendimento ao aluno. Tá? Muito obrigada. Professor Walter, Bernadelli, é Walter também. É Walter. Alô? Aí depois eu volto aqui. Tá bom. Olha, eu acho o seguinte, se essa questão é tão importante como a Cis colocou, o professor colocou, eu acho que ela é muito importante. Mas eu acho o seguinte, isso, a gente já tinha que ter feito isso com antecedência, já tinha que ter previsto. Nós vamos botar um aprendiz lá agora, que está começando, o que impede, considerando a importância desse fato, a gente deslocar alguém do que está trabalhando na escola e botar para trabalhar com ele lá? Se isso é tão importante. Eu entendo o seguinte, os gestores têm que olhar hoje, uma semana, um mês, 2 anos, 3 anos, isso tem que acontecer. Então, volto a dizer, eu acho que esse não é o momento da gente votar criação de cargos e nem de despesa. Mesmo que não tenha aumento de despesa, nós estamos correndo atrás de redução de despesa. Então, a questão é reduzir a despesa, como professor. Olha, nós não podemos saber como nós vamos negociar essa diferença daqui a 2 anos. Um jeito é redução de despesa. Então, vou dizer, eu entendo que esse fórum, ele é responsável por votar, certo? Ele é responsável por votar, mas ele não é responsável pelas ações, porque as ações são apresentadas pela gestão da escola. Nós não temos as mesmas informações, nem os mesmos dados para discutir isso aí. Nós ouvimos e acreditamos naquilo que está sendo apresentado. Está bom, não está, mais ou menos, como é que é o negócio. Então, agora, considerando essa questão específica, eu entendo que nós não podemos correr nenhum risco de aumentar a nossa despesa. Isso tem que ser daqui para baixo, não daqui para cima. E a oportunidade de redução tem que ser feita. Então, é fundamental que a gente tenha serenidade para tomar essa decisão no momento correto. Se ele é importante, o que não é tão importante que a gente possa parar para cuidar dessa outra questão do aluno? E essa questão do aluno, essa questão do entendimento do aluno, é uma questão sistêmica, isso já vem sendo discutido há muito tempo. Por isso, meu voto antecipado, se pode fazer, é contra. Bem, professor Walter, não, Walter Almeida, Fábio, por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu também enxergo com uma certa preocupação, mas eu vejo também, professor Reginaldo e demais colegas, que nós estamos numa situação delicada em relação a isso, porque em termos de DTI é muito específico. Talvez em relação ao caso aí do Marcos, nós até tenhamos uma situação provisória, mas em relação ao DTI, como é muito específico e nós perdemos praticamente 2 pessoas envolvidas diretamente no processo, eu acho um pouco complicado nós não substituirmos, que eu acho que é a palavra, não é uma nova contratação, uma nova colocação de uma pessoa ali, mas é uma substituição, inclusive uma substituição por 2 faltas, né? 2 pessoas saíram. Então eu vejo assim, com certa preocupação, se nós não colocarmos uma pessoa que tem um conhecimento específico, porque é específico, no DTI. Em relação ao Marcos Semiro, também vejo com preocupação, solidarizo com os demais colegas essa preocupação, mas eu vejo que também há necessidade de uma pessoa com o Marcos. Tudo bem, essa comissão reestruturante talvez até pense nas funções de cada um da secretaria ali, mas futuramente também, pensando em médio e longo prazo, a gente vai ter que ter mais pessoas trabalhando na secretaria, porque a gente pensa em aumentar o número de alunos. Então eu acho que é uma questão, de uma certa maneira, natural. Em relação ao DTI, é urgente, não tem como nós protelarmos mais, e para a própria sobrevivência. E outro aspecto importante, professor Reginaldo, nós começamos o nosso ano letivo nessa semana, e essa palavra que o Walter comentou agora, serenidade, eu sei que a situação é difícil para todos nós, mas nós temos também que, de uma certa maneira,
termos muita serenidade, inclusive com os nossos alunos. Porque situações conflitantes como essa, né, que o aluno às vezes procura, não é atendido, isso aí repercute negativamente. E essa situação que, em particular para nós também é importante, né, essa redução toda, enfim, pode inflamar ainda mais. Então, acho que a serenidade seria a palavra, viu, Walter? Para todos nós, no momento difícil, mas nós temos também que, de uma certa maneira, pensar no nosso aluno. Porque se ele, de repente, debandar, a situação vai ficar pior ainda. E eu vejo com certa preocupação, e, ao meu ver, é importante ter essas duas pessoas para poder dar agilidade nesse processo e a gente não ter uma repercussão negativa diante dos alunos. Obrigado. Também, professor Reginaldo, demais membros aqui presentes. Eu também gostaria de... A professora Cici, na fala dela, comentou a respeito da questão do Marcos Remiro. Isso é uma questão também que me incomoda já há muito tempo, de ver aquele profissional trabalhando sozinho. Acho isso extremamente delicado, uma vez que a gente está pensando em ampliar, né, os horizontes em termos de FIES, de ProUni, de outros programas educacionais. Então eu acho que é inconcebível aquele funcionário, né, trabalhar sozinho. E só, professora Cici, para materializar aquilo que a senhora disse em termos de exemplo, ontem eu estava no Grêmio Literário Recreativo e a educadora física lá, que se chama Thalita, aluna do curso nosso aqui de Educação Física, ela está, por toda a conta, tentando o FIES. E ela não consegue ser atendida pelo funcionário Marcos Remiro, então ela pediu a minha intercessão e nós já o fizemos, né? Porque ela não consegue. Então esse é um caso que a gente pega aí na rua. Eu não estou dizendo aquele aluno que conversa conosco aqui diariamente, né, dentro da instituição, mas esse é um caso de um outro curso que eu não tenho ligação alguma, não sou professor desse curso, mas que as pessoas nos procuram, então, isso para relatar a importância desse departamento de programas oficiais que vocês estão propondo e que eu acho que urge desde 2009, ou seja, desde a minha primeira gestão junto ao curso de odontologia, que a gente vem falando disso. Obrigado. O Dixon. Professor, eu quero só passar algumas informações sobre esses cargos. Sobre o Marcos Remiro, a gente, mais do que está falado aqui, é muito importante e tem que ser criado mesmo, não tem como não criar esse cargo, tá ok? Não vamos conseguir fazer nenhum projeto, nenhum programa de ProUni, FIES, se ele não estiver aqui, se ele faltar, acabou. Mas eu quero me detalhar ao DTI, porque as duas vagas que eram ocupadas pelo Zé Ricardo e pelo Eduardo, o serviço é especialista, tem que ser especialista naquele setor para fazer aquele trabalho. Então não tem como remanejar funcionário para colocar ali. Tem que entender de rede e programação, não tem como, entendeu? Então, como o próprio professor falou que não vai gerar um novo custo, eu acho que a criação desse cargo é primordial, porque os serviços que eram feitos por eles já está parado, já não está funcionando. Eu conversei com o Serginho, ele falou assim que não tem ninguém fazendo o serviço deles. Então, o DTI hoje, na nossa instituição, é o coração, é o que faz pulsar toda a rede, inclusive de internet, de programação, rodar os programas, rodar tudo, gente. Ele para, vocês não vão conseguir fazer nada. Tá ok? Professor Araré. Não. Não, desculpe. Aqui, professor. Olha, realmente não é segredo para ninguém o tanto que a gente gosta e tanto que a gente acredita no trabalho do Marcos. Não é assim? Mas também, muitas coisas nós estamos abrindo mão, os nossos colegas estão abrindo mão, de vice-coordenação, de uma série de outras coisas, de transporte, de viagem, todos nós estamos concordando. Temos sérios problemas de atendimento, sim, mas com a equipe funcionando, era o auge, o tanto que os nossos alunos não estavam sendo bem atendidos. Então, eu acredito,
concordo com o professor Bernardelli, com o professor Wagner, que esse não é o momento de nós estarmos pensando nisso. Eu acho que a gente deveria pensar, sim, junto com o Wander, com outras pessoas, com a Edna, tentarmos fazer algum remanejamento. Que concordo em tudo. O Marcos está sendo sobrecarregado, ele está sendo sacrificado, até porque um dia eu estava presente, por um acaso, na secretaria, e ele estava indo representar a fundação numa audiência. Quer dizer, até isso também ele é tirado daqui para fazer outro tipo de serviço. Então, são coisas que não devem acontecer. Então, eu acho que esse momento é muito complicado, até porque as reclamações são muito sérias com toda a equipe funcionando. Então, eu acho complicado. Bem, eu só preciso esclarecer que a razão fundamental da questão do setor do Marcos é que nós estamos recebendo o FIES com 45 dias de atraso. Então, se nós precisamos de recursos, nós vamos protelar mais ainda, nós precisamos receber o mais rápido possível. Essa não é só a questão de consideração do Marcos em si, é a função que ele faz. Nós temos que acelerar a execução dos trabalhos naquele setor para receber mais logo o FIES. Araré. Bom, professor, rapidinho. Eu vou colaborar com o que disse o professor Fábio e o professor Fabiano. Próximo da CIS lá, a gente viu que tem um gargalo muito grande no setor de DTI. A gente perdeu 2 funcionários agora. Eu acho que para a gente esperar a crise também investir é necessário e esse setor é fundamental para isso. Então, eu vejo que não tem a mínima condição, o Suzimar está sobrecarregado. O que eu vejo muitas vezes, eu acho que precisa ficar claro, é todos nós entendemos qual a função de cada um lá dentro. Eu acho que muitas vezes os professores ficam falando em remanejamento, falando em colocar em outro lugar, porque a gente não entende, ou por ignorância nossa mesmo, porque não fica muito clara a função de cada um lá dentro do DTI. Né? Mas eu concordo ipsis literis com o professor, eu acho que a gente precisa, o Marcos precisa urgentemente de um apoiador, e a gente tem que substituir os 2 imediatamente, sobre pena de ficar muito ruim. E o que o Fábio disse, eu vou estender só um pouquinho o que ele disse, Scanavino, sobre a questão da serenidade. A gente não pode deixar essas coisas irem para os nossos alunos. Né? Eu já vi no Facebook algumas vezes, aluno já reverberando coisas que o professor fala em sala de aula, e isso só piora a nossa condição. A gente tem que conseguir segurar isso entre a gente, ter serenidade para segurar isso entre a gente, para superar esse momento entre nós, porque se reverberar isso na sala de aula, fica muito pior a coisa. Tá? Bem, eu vou colocar o assunto em votação, então, separadamente. Primeiro a questão do DTI e depois a questão do Marcos Emílio. Mas antes a palavra está com o Salmino. Professor, eu gostaria de me dirigir ao ano 2050, quando nós vamos fazer a leitura da ata dessa reunião. Eu não gostaria, em hipótese alguma, de ser taxado como incoerente. A proposta do professor Walter não reflete, em hipótese alguma, a condição de desconfiança e da importância do Marcos para a nossa instituição e da necessidade que nós temos de resolver esse problema. A posição do professor Walter só reflete apenas uma condição estratégica do momento oportuno da votação dessa situação. Se nós acabamos de criar uma comissão para fazer uma análise estrutural, eu voto na criação desse cargo, percebe? Daqui a pouco eu sou obrigado por uma força de avaliação administrativa, fazer uma mudança desse nome, eu estou me complicando. Nós estamos, do grupo, nos comprometendo a fazer essa análise o mais rápido possível. A minha proposta façam a mudança, transportem os funcionários necessários e na próxima reunião do Conselho, nós fazemos a explanação da necessidade ou não da criação. Nós não estamos dizendo, o Walter não quer dizer, e eu concordo com o Walter, que nós não faremos a criação. É apenas um momento de aguardar 24 horas exatas para que a gente possa fazer a análise do reflexo que isso trará
na nova proposta organizacional.